Saudações, povo de Deus, meus irmãos e amigos, saudações. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Estamos de volta para mais um momento devocional, de maneira a estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Pela sua graça e misericórdia, amados irmãos, estamos aqui hoje de volta para aprendermos mais um pouco a respeito da palavra de Deus, do mais simples ao mais complexo. Amados irmãos, hoje iremos aprender sobre a balança de Deus. Iremos falar sobre a balança de Deus, amados irmãos. É bem verdade que nós, ao subirmos numa balança, tudo o que nós queremos é pesar menos. Eu, pessoalmente, não me recordo da última vez que subi numa balança, mas quando se sobe na balança de Deus, amados irmãos, nós queremos é pesar mais. Queremos é pesar mais. O nosso texto de hoje, amados irmãos, encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 27. Nesta passagem, amados irmãos, do verso 1 ao verso 27, conta-nos a história do rei Belsazar, que pesou menos na balança de Deus. Eu não vou poder ler a história toda, mas convido a todos aqueles que, se puderem, leiam em casa, aí no vosso lugar secreto, na vossa privacidade com Deus, leiam, meditam sobre esta passagem, meditam sobre este texto de Daniel 5, 1, 27. O nosso foco hoje, a extensão da mensagem que eu trago hoje, encontra-se no versículo 27. Vamos ler a passagem. Diz assim: O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Aqui, nessa história, o Daniel estava a fazer a interpretação da inscrição que apareceu na parede do palácio do rei Belsazar. Aí em casa, quem ler a história poderá entender do que está a se falar. Portanto, o rei Belsazar, ele foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Amados irmãos, aqui Daniel enfrentando o perverso rei Belsazar, e ele disse exatamente estas palavras, conforme lemos no verso 27. O Senhor foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Amados irmãos, o que é isso? Aqui Daniel está a dizer efetivamente que o rei, é um peso leve espiritual, espiritualmente. Está a dizer que você não fez nada com a sua vida. A Bíblia nos ensina que todos os crentes, nós estaremos diante do trono do julgamento de Jesus Cristo. Ao falar isso, o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 10 ao verso 13. Vamos ler esta passagem. 1 Coríntios 3, 10 e o verso 13. Diz assim a palavra:
Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Amados irmãos, quando somos pesados na balança de Deus, não é tanto sobre as coisas ruins que fizemos ou as coisas ruins que estamos a fazer, mas é uma questão do que você fez com a sua vida. É uma questão do que fizemos ou do que temos feito com a nossa vida. Eu vou lhe fazer aqui quatro perguntas retóricas. Essas quatro perguntas retóricas que eu vou lhe fazer são para você refletir, pensar nela aí no seu lugar secreto, na sua intimidade com Deus. Reflita sobre estas questões retóricas que vou lhe colocar. Querias realizar alguma coisa? Querias impactar alguém? Querias glorificar a Deus com a sua vida? Ou querias desperdiçá-la buscando nada? Reflita sobre essas questões aí num lugar secreto, na sua intimidade com Deus. Medita, reflita sobre essas questões. Reflita sobre essas questões. Amados irmãos, não se preocupe com o que Deus pediu para as outras pessoas fazerem. Não se preocupe. Mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Mantenha o seu foco sobre aquilo que Deus lhe chamou para fazer, porque a chave naquele dia final, amados irmãos, não é o quanto você fez, não é o quanto nós fizemos, mas por que nós fizemos. Por que nós fizemos. Glória ao Senhor. Deus, amados irmãos, está mais interessado em nossa. Deus está mais interessado na sua fidelidade. Está mais interessado em nossa fidelidade do que em nosso sucesso. Deus está mais interessado em ter a sua fidelidade, a sua obediência, a sua submissão, do que em seu sucesso. Amados irmãos, é tudo uma questão de fidelidade e fazer bem tudo o que Deus nos pede, tudo o que Deus coloca diante de você, diante de nós. É uma questão de fidelidade fazer bem tudo o que Deus nos pede
tudo o que Deus coloca diante de nós, com todas as nossas forças, com todas as nossas forças. O primeiro grande mandamento, ame a seu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as nossas forças, fazer bem aquilo que Deus nos pediu para fazer, aquilo que Deus colocou diante de nós para fazermos. Não se preocupe com aquilo que Deus pediu numa outra pessoa para fazer. Não se preocupe com aquilo. Preocupa-se com aquilo que Deus lhe chamou para fazer, com aquilo que Deus colocou diante de você. Aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E faça isso bem com todas as tuas forças. É questão de fidelidade, obediência. Meu irmão, minha irmã, é sobre isso que nós seremos pesados. É sobre isso que você será pesado. O rei Belsazar foi pesado na balança divina, foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Mas todos nós seremos pesados. Todos nós seremos pesados naquele dia, no dia final. Todos nós seremos pesados. Eu serei pesado. Você será pesado. Todos nós seremos pesados. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Hoje nós queremos pesar menos na balança, porque a sociedade de hoje tem um padrão de beleza, e as pessoas tendem a seguir esse padrão. Queremos pesar menos. Hoje, a indústria têxtil está produzindo mais slim fit. É só slim fit. Temos que puxar, temos que fazer exercício para poder caber no slim fit. Então, quando vamos pesar, vamos com os olhos fechados e abrir os olhos. Quanto menos pesarmos, está nos trinques. É só slim fit. Mas na balança de Deus, queremos pesar mais. Todos nós queremos ter substância, queremos ter profundidade, queremos ter propósito, um peso na vida. O que tens feito com a sua vida? O rei Belsazar foi um peso leve espiritual. Não fez nada com a sua vida. Amados irmãos,
Deus é Pai e Ele é bom todos os dias. Todos os dias Ele nos tem dado a oportunidade de arrependimento, porque Deus é paciente. Deus é paciente e Ele nos tem dado a oportunidade de nos arrependermos. O que é que tens feito com a sua vida? Eu sou o Tanda Antônio e este foi mais um momento devocional para estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus. Se o Senhor quiser, na próxima semana estaremos de volta para mais um momento devocional, para nós aprendermos a palavra de Deus do mais simples ao mais complexo. Fique com a paz e o amor do nosso Deus que excede todo o entendimento, hoje, sempre e para sempre.